Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa aula onde nós vamos falar sobre todo esse cenário que nós estamos tendo hoje, né? Cenário político também aqui no Brasil, enfim, querendo ou não, está tendo muita taxação, né? A gente está sendo taxado de tudo quanto é canto. E aí pode ser que, se você não investe ainda, né, às vezes você ouvir falar, né, de poxa, tá taxando aqui, taxando ali, e pode ser que você pense, mas será que faz sentido, né, investir, sendo que parte dos meus investimentos ali, ele vai para o governo, vai morder, enfim, vou ter que declarar imposto de renda, como que vai ficar? Então, o objetivo hoje é clarificar, né, para vocês, clarificar essa ideia de muitas vezes você ouvir isso e você ter uma estratégia muito clara, muito eh, direta de onde que você quer chegar. Porque aí quando vinha esse tipo de notícia, enfim, ou alguém vir falar, independente do que acontecer, você vai ter um norte para onde você quer chegar. E aí quando a gente tem isso muito claro, o que que acontece? Você não acaba se desviando. Então, toda estratégia, não só de investimentos, né, ela tem ali como se fosse uma trilha, né. Então eu vou desenhar aqui só para a gente contextualizar. Então, essa trilha aqui, se você se desviar cada vez que alguém falar uma groselha, então vamos supor: "Ah, agora não é o momento de investir, por conta da taxação, por conta disso, por conta daquilo", você vai criar um outro caminho aqui, você vai por aqui. Vamos supor: "Ah, eu vou esconder o meu dinheiro embaixo do colchão", sei lá, enfim. Ou falaram outra groselha, você vai ir por outro caminho. E aí, o que que acontece? Como você vai trilhando vários caminhos diferentes, né, e você não segue uma única estratégia, pode ser que esse caminho aqui, ele dê voltas e dê voltas aqui, né, e você não tem resultado. Então, para tudo, né, esse daqui também, olha, por exemplo, vamos supor que você veio aqui e aí falaram que agora a onda é deixar o dinheiro parado, não investir, ou nem começar a investir por conta disso. Enfim, você vai trilhando N caminhos diferentes, né, e aí você acaba, se você tivesse seguido uma estratégia bonitinha, né, você estaria muito mais longe, ao invés de você ficar se desviando. Então, quando a gente fala de começar a investir, é muito também um jogo mental, tá. Eu falo muito isso para minhas alunas, né, para os meus alunos, que é mais um jogo mental, né, lógico que tem a técnica ali tudo, né, de você saber onde que você vai comprar, o que que você vai comprar, tal, mas é muito assim você controlar a sua mente. Porque, por exemplo, num cenário igual hoje, que a Selic está super alta, né, então a Selic está dando aí 1% ao mês, né, se você deixar o dinheiro lá parado. E aí você vê, todo esse contexto, né, de poxa, tá taxando aqui, taxando ali, né, como é que fala? Investimentos que era, deixa eu só colocar aqui para não desligar o meu celular, ele tá na a bateria dele tá acabando. Mas enfim, investimentos que eram isentos, passou a ser tributado agora. Então quando você olha todo esse cenário, se você não tiver muito claro onde que você quer chegar, o que que vai acontecer? Você vai, né, trilhar essa jornada aqui, né, e aí né, tentando achar aqui atalhos, né, porque um falou isso, o outro falou aquilo, e aí nisso você vai, né, muitas vezes você deixa de ir longe, né, se você tiver seguido uma única estratégia. Então, quando a gente fala de uma mentalidade de investidor, não é só uma mentalidade de gastar menos do que ganha, não é só uma mentalidade de você, ter essa disciplina, né, de todo mês você ir lá e se pagar, que é algo que eu falo também, que a gente quando você faz aqui vamos supor, você fez aqui o seu dinheirinho, né, seu dinheiro, na verdade. Fez seu dinheiro, né, você tá aqui, e aí você deixou, né,
sua família aqui em casa, deixou seus filhos para fazer esse dinheiro, tá. Então vou dar um exemplo aqui. E aí você ganhou esse dinheiro aqui. E aí o que que acontece? Quando vem os boletos, você pega o seu dinheiro e você distribui, né, para o dono da loja de roupa, né, comprar roupa, você distribui parte dele, vamos supor, aluguel, ou parcela da casa, tá. Parte dele, supermercado, enfim, você vai distribuindo para várias pessoas. E aí no final, quando você olha, esse dinheiro ele já acabou e não ficou nada para você. Então, o que que você vai ter que fazer? O outro mês, você vai de novo ficar longe da sua família para fazer esse dinheiro. E aí você nota que quando você segue esse padrão aqui, é como se você estivesse nessa corrida dos ratos, né, que o pessoal fala, que você tá aqui correndo, né, você não pode parar, né, porque essa roda aqui ela vai ficar girando, e aí você não tem um sossego. Vamos supor, fiquei desempregada, é algo assim que às vezes a gente acha: "Ah, CLT, nossa, tem segurança, trá-lá-lá". Mas assim, não tem segurança. É uma falsa estabilidade. Por quê? A qualquer momento você pode ir embora, ser mandado embora, né. E aí, se for mandado embora, como que faz? Se você hoje está trabalhando, né, já vendeu os seus próximos meses de vida, por conta dos boletos, né, por conta dessas contas aqui. Então você nunca sai dessa roda. Então quando você tem essa mentalidade, né, de começar a sair dessa rodinha, como que funciona? Você começa a comprar um ativo mais valioso que existe e que você não vai ver, né, em prateleira vendendo, em lugar nenhum, que é o tempo, seu tempo de vida. Então, quando você compra um investimento, o que que acontece? Você vai comprar, por exemplo, comprei uma cota, né, de um fundo imobiliário, vamos supor. E aí esse fundo imobiliário, vamos supor que uma cota ele pague R$ 1. Então, se a sua hora trabalhada, por exemplo, vou chutar aqui, tá, números bem hipotéticos, é R$ 10, por exemplo. Concorda comigo que se você comprar 10 cotas desse fundo imobiliário, você já ganha, né, uma hora, sem você precisar trabalhar, esse dinheiro tá pingando todo mês lá no seu banco, né. Então o dinheiro ele todo dia 15, geralmente, os fundos imobiliários pagam, por exemplo, e aí ele vai pingar todo mês ali na sua conta, né, todo dia 15. E aí, é um aluguel, é um imóvel mesmo que você tem, só que ao invés de um imóvel físico, que o custo é muito mais caro para você comprar um imóvel físico, a diferença é que todos os meses vai pingar ali na sua conta esse aluguel desse fundo imobiliário, tá. Então a partir do momento que aqui eu estou dando exemplo de fundo imobiliário, mas vamos supor que você tem, eh, títulos públicos, ações, né, tem outros tipos de investimento, a partir do momento que essa renda passiva que vem, né, dos investimentos, ela consegue suprir seu custo de vida, então vou dar um exemplo, seu custo de vida seja R$ 5.000. A partir do momento que ele estiver rendendo esses R$ 5.000, você já tem essa liberdade de, por exemplo, eu quero trabalhar fazendo outra atividade, enfim, você já tem mais liberdade sobre o seu tempo, tá. Por quê? Você comprou tempo. Então, quando a gente fala de mentalidade, né, de investidor, é isso, é você ter uma estratégia muito clara, onde que você quer ir, onde você quer chegar, segue essa estratégia igual essa estradinha aqui, né, que eu fiz aqui, olha. Então você vai seguir uma estratégia única, e aí ao longo da vida você vai, né, sempre seguindo esse mesmo fluxo, né. E aí é lógico que durante o caminho, para sempre eu vou fazer assim, nunca vou precisar me reajustar? Não. Por exemplo, tem muita gente que eu falo por mim mesmo, eu comecei a investir em 2019, 2020, por aí. Comecei a estudar, tal, comecei a investir.
E aí o que acontece? Hoje em dia tá muito popular, por exemplo, criptomoeda. E lá quando eu comecei não fazia parte da minha estratégia ter uma criptomoeda, não tinha. Tanto é que eu comprei, foi final do ano passado. Comprei assim, comprei um pouquinho para ver como que é, né, se morde ou não, e comprei a primeira. Então assim, quando a gente fala de estratégia, não significa que você vai: "Nossa, vou passar uma vida toda, nunca vou mudar". Você pode ir fazendo ajustes ali na rota durante o caminho, né, mas a ideia é você sempre, né, por mais que tenha os ajustes, você vai seguir uma coisa, uma filosofia de investimentos única. E é por isso também que lá na Elo também eu explico, né, qual que é a minha filosofia. Tem muita gente, se você for ver, né, aqui, eh, cada perfil que você abre, tem gente falando que é para fazer day trade, tem gente falando que é para fazer, enfim, N estratégias. E aí, se você for seguir um pouquinho de cada um, vai acontecer isso daqui, olha, que você vai pegar um pouquinho, né, do que um acredita, do que o outro acredita, do que o terceira pessoa acredita, e aí você não sai do lugar. Então, por isso que você tem que ter uma filosofia, escolhe um mentor, uma mentora, enfim, se for comigo ou não, independente. Escolhe um mentor e vai até o fim nessa estratégia, tá? Não muda durante o caminho, por quê? Senão você vai perder dinheiro, vai perder muito dinheiro, porque se tal pessoa está falando para você fazer trade, você vai lá testar um trade, testar a opção, enfim, testar outro tipo de investimento, e aí, logicamente que vai ter ali os riscos, né, e aí muitas vezes você pensa só no ganho, as pessoas vendem muito o ganho, não vende ali os riscos, as perdas, né, que pode ter, e com isso vai acabar, né, você vai se perder aqui durante o caminho, tá. Então, esse desenho que eu fiz aqui para vocês é para ilustrar isso. Então, quando você vai lá, deixa seus filhos, sua família, vai lá e faz seu dinheiro, aqui no Brasil, não é questão, assim, de opcional, é obrigatório, a gente precisa investir. E aí você pode notar que o sistema, ele foi construído de uma forma que é para você não sair dessa, como se fosse uma matrix, né. Porque o que que acontece? A gente pode ver que o tempo todo a gente é aculturado a ficar distraído, né. Então você pode ver aí, igual o tema da semana aí foi da Virgínia, né. Gente, eu fiz até um post falando sobre isso, falando assim que o problema não é a Virgínia, ela está sendo muito inteligente dela usar o tempo dela para faturar. Porque hoje em dia a moeda de ouro é a atenção. Quem tem a atenção das pessoas tem tudo. E ela usa essa atenção para faturar, então cada live dela aí é um lucro enorme, né, que ela tem. Mas assim, as pessoas estão distraídas, né. E aí, a parte financeira, ninguém ensina nas escolas, os nossos pais não tiveram acesso, provavelmente seu pai, sua mãe não teve acesso também, assim como meus pais não tiveram, eu não tive, então eles só repassaram para mim o que eles aprenderam, né. Então quando você não tem acesso e quando todo um sistema foi construído para te deixar alienado, vai o reflexo é igual está acontecendo hoje, né. Mais da metade da população brasileira está endividada, as pessoas elas vivem distraídas, né, então, tema de fofoca, né, chega sexta-feira, sextou, vou esquecer da vida, vou encher a cara, vou beber, e enfim. E as pessoas estando distraídas, automaticamente é mais fácil de ser manipulado. Em que sentido, né? Quando você tem a ignorância financeira, né, não no sentido pejorativo, tá, pelo amor de Deus, falando no sentido da falta de conhecimento. Quando você não tem né, o conhecimento financeiro, o que que vai acontecer? Provavelmente, ou você fica embananado em cheque especial, cartão de crédito, dando juros para o banco, e aí, quando você, né, é um pouco mais disciplinado, o que que geralmente banco oferece, né, aí você não sabe lidar com dinheiro, você vai lá no banco e fala assim: "Olha, me ajuda, eu quero começar a guardar um dinheiro", enfim. Você é um pouco diferente da grande massa e conseguiu ali juntar um pouco de, né, de dinheiro. Eles vão oferecer poupança, que rende, gente, 0,5%, hoje se você deixar na renda fixa, que é um CDB, tá dando 1% ao mês.
Então, assim, a poupança, ela para o banco, gente, é uma maravilha, porque como que funciona? Deixa eu desenhar aqui, para vocês verem. Como que funciona? O banco, ele imagina ele como se fosse uma loja, tá. Então é uma loja de dinheiro, tá. E aí, ele por si só, ele não produz dinheiro. O que que ele faz? Ele pega dinheiro, ele capta dinheiro, né, de forma fácil, então você tá aqui o bonequinho, "Poxa, não sei administrar dinheiro, tô achando que eu tô manjando super bem, vou deixar o meu dinheiro aqui na poupança". Beleza? O que que o banco faz para você? "Ah, beleza, você quer pagar deixar o dinheiro aqui comigo? Eu vou te pagar 0,5%, né, porque a Selic está alta. Então, ela varia de acordo com a taxa Selic, que é a taxa de juros aqui do Brasil. E aí ele pega o seu dinheiro e empresta para o carinha que está aqui devendo um cheque especial, taca a faca nele, ele empresta para um outro aqui num empréstimo. Então, essa diferença entre o que ele captou aqui, o que ele te pagou e o quanto ele cobrou, ele se chama spread, tá. Então o spread bancário, como que funciona? O banco ele vai lucrar, né, com o dinheiro que você deixou lá na poupança. Então assim, para você tá perdendo dinheiro, mas para eles está ótimo. Então assim, você pode ver que ninguém vai te ensinar a investir. A escola não ensina, os bancos eles falam assim no máximo: "Ai, poupançudo", né, teve uma época até que eles davam um brinquedinho lá que era os ursinhos, né, poupança da Caixa, tralálá. Enfim, porque a ideia é essa, quanto mais alienado você tiver, mais fácil de manipular. E quanto mais alienado, né, para o sistema é bom, porque capta dinheiro, imagina só, capta dinheiro aqui de uma forma super barata, empresto, bem mais caro, e ganho com o lucro dessa operação. Então, quando a gente olha para, né, para o nosso cenário hoje, então assim, beleza, o governo está taxando pra caramba, né, tem alguns depois eu vou comentar aqui alguns investimentos que não, ainda não estão sendo taxados, né, mas independente se taxar ou não, é imprescindível você investir. Por quê? Para você ter pelo menos uma velhice digna. Porque hoje em dia, esse dado foi um último estudo que a Serasa fez, acho que foi o ano passado que ela fez esse estudo. Quando eu estava lá ainda, eu lembro que eu acompanhei, que era sobre os idosos, né, na sua grande maioria, eles não conseguem sustentar sozinhos, eles precisam do apoio dos filhos. Porque imagina só, um idoso que não tem casa própria, com um salário mínimo, você acha que ele vai conseguir pagar um aluguel, ele vai conseguir, sustentar remédio, enfim, não dá. Então, investir é o mínimo. E aí você pensa: "Ah, mas o governo está mordendo para cá, para lá, tal". Hoje eu até postei nos meus stories uma frase uma parte da Bíblia, né, independente se você é cristão ou não, né, mas enfim, eu vou compartilhar aqui um pouquinho para vocês refletirem, né, que estava falando exatamente isso, que dá a César o que é de César, né. Então o que que significa isso? Poxa, por mais que eu não concorde, eu acho injusto, né, o tanto o quanto a gente está sendo tributado, né, principalmente nos últimos anos aí, é injusto, porém, dá a César o que é de César, né. Então, assim, se eles taxarem, por exemplo, o fundo imobiliário, né, que tinha até uma proposta, se eu não me engano não passou, que era para taxar os rendimentos de fundo imobiliário. Se taxar, né, é lógico que, nossa, tô ama não, não tô amando, mas, independente, não muda a estratégia, lembra desse desenhinho aqui, olha, independente do que acontecer, segue o fluxo. Não fica dando voltas aqui, porque um falou uma groselha, o outro falou outra. Pega um mentor, alguém que você confia, né, e siga a filosofia de investimento dele, dela, que seja minha, independente. Mas assim, o mais importante aqui, eu quero que vocês comecem, né, a investir, comecem a despertar,
independente se for comigo ou não, porque eu vejo, assim, que para mim foi um divisor, assim, de águas tão grande, que não foi só na parte de financeira, me despertou até mesmo hoje o que eu faço. Ele veio, depois eu comecei a estudar, né, investimento, finanças, e aí eu gostei tanto que eu fui, fiz uma pós-graduação, nessa área, estudo muito, né, e eu desenvolvi esse hábito de estudar, gostei, e eu continuo estudando, mas veio de onde? Veio de entender que eu preciso gerar valor para o mundo para ser remunerada, ser bem remunerada, resolver problemas, né, igual hoje, o problema que eu resolvo tem muita gente que não sabe investir. Provavelmente vocês que estão aqui comigo agora, pode ser que você já ouviu falar, tal, mas, né, o caminho das pedras ali, o que que eu analiso, o que que eu vejo, tal, pode ser que você não tenha esse conhecimento, que eu tenho, e eu posso resolver esse problema para você. Então, foi através dos investimentos que eu despertei para isso, resolver problemas, né. E aí quando eu resolvo problemas, eu posso monetizar isso, não tem problema nenhum, né. Independente, se você tem um conhecimento, por exemplo: "Ah, eu sei tocar violão", você pode dar uma aula de violão. Então a gente tem que, além da gente ser aculturado a toda essa parte de você não saber administrar o dinheiro e sempre terceirizar, né, que eu lembro até uma vez eu vi meu irmão falando isso, falando assim: "Ai, se eu ganhar na Mega Sena", que tem esse negócio também, só acha que vai ficar bem na vida se ganhar na Mega Sena. Acha não tem essa mentalidade de construção, né, "Poxa, espera aí, eu sou dona do meu destino, eu posso construir". E aí eu lembro que meu irmão falava assim: "Ai, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou chegar no gerente do banco e vou falar pra ele: 'Onde que eu coloco meu dinheiro?'". Aí hoje em dia eu lembro, eu falo assim: "Gente, olha só como que a gente é aculturado a terceirizar". E aí você pode ver que hoje tem muito golpe financeiro por conta disso, que as pessoas eu mesma já recebi no meu direct, né, "Van, eu tenho X reais ali, onde que eu coloco?". Olha o nível de inocência, porque se é uma pessoa mal intencionada, ela pode orientar ali alguma coisa que é bom para a pessoa, mas não é bom para você. Por isso que é importante a gente se libertar, né. E aí, o investimento, você acha que está aprendendo a parte financeira, mas na verdade você está prosperando, né, e quando a gente fala de eu falo de prosperidade, eu não estou falando só sobre dinheiro, né. Tem muita gente que eu já ouvi falar, né, assim: "Ai, você fala muito de dinheiro". Gente, prosperidade é bênção, porque uma vez que você é próspera, né, que você é bem financeiramente, você vai ter poder de ajudar outras pessoas. Você vai ter você pode prosperar num nível que você pode gerar emprego para outras pessoas, você pode abençoar outras famílias. Então a gente, né, muitas vezes traz também de casa essa crença enraizada sobre dinheiro, que o dinheiro é ruim, aquela coisa pesada, não é. Dinheiro é bênção, só que tem um porém, né. O que que acontece? Isso aqui, olha, imagina que é o seu coraçãozinho, e isso daqui é o dinheiro, né. Se o seu coraçãozinho, ele já tiver propensão para ser uma pessoa que vai pisar nos outros, uma pessoa que vai mentir, passar a perna, que vai, enfim, aplicar golpes. Se o seu coração tiver propenso a isso, o dinheiro ele vai potencializar isso. Ele potencializa o que você já é. Agora, se você tem um coração bom, o dinheiro potencializa também. Então as pessoas acabam demonizando o dinheiro, mas o problema não é o dinheiro. Você sempre foi assim, só que você nunca teve coragem de mostrar. Então, assim, é assim que funciona, né. Então quando você entende isso, você faz as pazes, né, com o dinheiro. Mas enfim, eu mostrei tudo isso daqui para vocês, né, para mostrar o quê? Que você tem que ter uma estratégia, você tem que honrar, né, o seu tempo, porque é ele, né, você deixou ali de ficar com a sua família, com seus filhos para fazer esse dinheiro, e aí você sai distribuindo ele, né, para o dono do supermercado, o dono da farmácia, para o dono da loja de roupas, e você que, né, foi ali e fez o dinheiro o mês inteiro, não fica nada. E aí você vai ficar sempre nessa rodinha aqui, olha, faço dinheiro, pago o boleto, faço dinheiro, pago o boleto, faço dinheiro, nunca sai. E se nesse meio do caminho que tiver algum imprevisto,
perder emprego, enfim, você já acaba tendo quebra financeira, né, endividamento ou quebra financeira. Então por isso que a gente precisa comprar, olha, esse ativo aqui, ninguém dá bola, o tempo, o que que você está fazendo com o seu tempo? Então tá lá vendo, né, que a Virgínia está fazendo, né, fazenda, enfim, bebendo, enfim, o que você está fazendo com o seu tempo, ao invés de você alocar ele e começar a adquirir conhecimento para você comprar mais tempo, né, para você valorizar aquilo que não volta mais, que é tempo de vida, né. Eu daria tudo para voltar à época que os meus filhos eram pequenos, tal, eu trabalhava no shopping, ficava direto e eu não via eles crescer, trabalhava de domingo a domingo. Então, não volta mais. Mas o que que eu fiz, né, essa virada de chave dos últimos 5 anos já me proporcionou fazer uma transição de carreira esse ano. Eu trabalhava na Serasa, então eu pedi para sair, né, saí de lá por opção, salário bacana, tal, mas por quê? Para ficar mais tempo com a minha família, né, e fazer algo que faz sentido para mim hoje, né, meu coração tá ardendo em direção a isso, desde que eu comecei a aprender a investir. Enfim, é escolhas, mas hoje o fato de ter construído uma vida financeira mais tranquila, permitiu. Imagina se eu só estivesse nessa rodinha aqui dos ratos, enrolada até o pescoço, com dívida, você acha que eu ia conseguir sair, fazer essa transição tranquila? Não ia. Então, agora que vocês entenderam, né, o porquê começar a investir, o porquê você ser a dona, né, do destino do seu dinheiro e não passar para ninguém, agora a gente vai falar, né, um pouquinho aqui sobre onde, né, que você pode investir. Então, como eu falei, tem a filosofia, vai até o fim. O que que eu, Vanessa, o que que eu sigo, tá? Então, assim, os títulos públicos são os Tesouro Direto, eles são empréstimos, né, você empresta para o governo. Por mais que você goste ou não, o governo o tipo de investimento mais seguro que tem. O governo nunca deu calote na dívida interna, e o governo também ele tem essa se apertar muito, ele tem lá nas mãos dele o poder de imprimir mais dinheiro, né, por mais que vai ferrar a economia, vai gerar inflação, enfim, mas assim, em último caso, existe essa possibilidade. Então os títulos são um dos investimentos mais seguros que tem, né. Então assim, renda fixa, né, então assim, para mim, o que que eu sigo? Renda fixa, que são os títulos, fundo imobiliário, tá. Então eu gosto muito de fundo imobiliário. O que que eu invisto? Eu gosto de ações também. Para quem está começando comigo, né, eu tenho uma mentoria em grupo que é a Elo. Na Elo eu ensino aqui a parte para quem está começando, né, os títulos, os fundos imobiliários e os CDBs, né. Para quem está começando já é um baita passo, né. E aí depois eu tenho também a mentoria avançada, que aí eu já ensino, tem as ações, que ela já é um nível, né, ela exige um pouquinho mais de análise ali, mas aí também, como eu tenho ali tem a Sofia, né, que é a minha inteligência artificial, eu treinei a Sofia para o fundo imobiliário, já. Título público nem precisa, mas eu vou fazer um ajuste nela, vou colocar nela lá, depois eu vou mostrar aqui para vocês a Sofia analisando o fundo imobiliário, ela destrincha do pé à ponta ali, e aí quando você já tem a noção do que são aqueles dados ali, né, que já tem as aulas que eu deixo ali dentro da Elo, a hora que você bater o olho, você vai ver: esse fundo imobiliário aqui é bom, esse daqui já", enfim, então a Sofia ela já eu acredito que a inteligência artificial ela tem que vir para comprar tempo, né, igual eu falei, tempo aqui é moeda de ouro, então assim, para mim, foi uma mão na roda eu ter feito isso com ela, porque, de um em um ano eu paro para dar uma olhada aqui na minha carteira. Então eu coloco aqui nela, e aí eu peço para ela analisar, né, ela puxa aqui para mim, destrincha, aí eu só vou batendo o olho, vendo, né, poxa, o que faz sentido ainda, o que que não faz, enfim. Mas os títulos, os fundos imobiliários, isso aqui já é um nível mais avançado, né, ações. Eu também, gosto de investir lá na bolsa americana, então eu tenho fundos lá, né, que são os REITs,
e as ações de lá que são estoques, tem títulos também lá, então o mercado americano ele é bem mais maduro do que o nosso aqui no Brasil, né, então é muito bom, mas assim, é um nível mais avançado, tá. Então, geralmente o que que eu faço? Esse nível mais avançado aqui são as mentorias individuais, e aí eu ensino, né, a gente pega na mão mesmo para analisar esses ativos. Então, o que que eu falei lá no comecinho, né, dá a César, que é de César. Então, se hoje o governo está mordendo, se hoje ele não morde ainda a parte dos fundos imobiliários, que são os dividendos, e ele quer, né, vamos supor, eu acredito que uma hora ou outra vai chegar isso, tá, gente? Infelizmente, porque, enfim, o pessoal quer arrecadar bastante. Então, quando chegar, você vai deixar de investir por conta disso? Não. Por quê? Por mais que você dê lá, sei lá, 2, 3% ali para o governo, você vai ficar com 90 e pouco ali na sua mão ainda. Então, assim, antes você investir do que não investir, tá? E essa parte que eu falei de ações, né, você investir na bolsa americana, tal, é legal como vocês pensarem como uma evolução, não se preocupa agora. Agora, vamos supor, eu nem não tenho reserva ainda, nem sei o que que é como que analisa um fundo imobiliário, um título, enfim, não se preocupa agora, né, começa da base, porque às vezes a gente fica muito ansiosa, muito ansioso, né, querendo começar logo e já quer partir aqui para o mais difícil, não, uma escadinha por vez. E aí você vai ganhando maturidade também. Então, independente do que o governo está falando, se vai taxar ou não, volta aqui no desenho inicial. Pega uma estratégia, pega uma filosofia, né, escolha um mentor, uma mentora que faz mais sentido, né, que a comunicação ela, você entendeu, ficou uma coisa ali leve, enfim, independente de quem seja, mas escolha uma pessoa e vai com ela até o fim. Siga, né, essa filosofia. Não fique querendo, né, seguir, por exemplo, tem uns vídeos que a gente olha lá geralmente no YouTube, que tem isso, que a headline, né, que é o título ali, fala: "Ah, a ação do momento é tal, o investimento do momento é tal". E aí o que que acontece? Você vai lá e: "Espera aí, então deixa eu comprar então que agora", e aí o outro mês é um outro ativo, enfim, você vai ficar nessa rodinha aqui, olha, vai ficar rodando, rodando em círculo e você não anda. E aí pode ser que você vende para investir em outro, para ficar trocando, sabe. E aí quando você vende tem imposto, então assim, a rentabilidade que você tinha ganhado, você já perdeu ali com o imposto. Enfim, vira uma bola de neve. Então assim, não troca estratégia, siga ela até o fim, né. E e aí quando chegar nessa parte aqui, olha, que você foi lá, deixou sua família, fez seu dinheiro, antes de você pagar todo mundo, você se pagar primeiro. Por quê? Isso aqui tem uma filosofia de vida, gente. A primeira parte tem que ser sua, porque senão, ela já tinha que ser tratada, né, os investimentos já tinham que ser tratados como é que fala? Uma premissa. O dinheiro caiu na minha mão, nem que seja, tô começando, putz, nem que seja 30, 50 reais, porque o mais importante é a construção de hábito. Então, se você nunca investiu na sua vida, se você nunca poupou na sua vida, vai precisar construir o hábito, e o hábito ele constrói dessa forma. Porque se você for falar assim: "Ai, eu vou esperar, vou pagar tudo, e aí depois eu vou ver se sobra para investir", não vai sobrar, porque a nossa mente, o nosso cérebro, né, ele é muito focado, existe esse carinha aqui, ó, que é dopamina. Então, você vai procurar o prazer rápido, né. Então, se o dinheiro sobrar, o que vai acontecer? Ou você vai destinar ele para comprar alguma coisa, ou você vai destinar ele, vou comprar sei lá, quero comprar aqui uma blusinha, enfim, ele vai o destino dele vai ser consumo.
toda vez que o dinheiro sobrar, ele vai para consumo. Então, nosso cérebro é viciado nisso, né. Tem muita gente que tem problema com compulsão de compra exatamente por isso. A pessoa ela usa o dinheiro como um remendo emocional, né, ela usa o dinheiro ali para suprir, se tiver triste, se estiver angustiada, ela vai lá e quer comprar. Tem gente que usa com a comida, tá triste, vou comer, né. Enfim, cada um usa uma coisa como um remendo, porque se você entende, né, que: "Poxa, espera aí gente, antes de eu pagar todo mundo, a premissa vai ser a minha parte, nem que seja um pouquinho, mas coloca lá numa caixinha do Nubank, deixa lá quietinho, guardadinho, e a hora que você vê, né, os rendimentos ali daquela conta, e você sentir que: "Poxa, eu deixei o dinheiro parado e está crescendo", isso vai automaticamente vai ativar uma dopamina reversa, né, que você vai ficar empolgada por ganhar dinheiro parado, com ele parado, né, na teoria. Então, tudo é construção de hábito e independente, o pessoal fica assim: "Ah, se o se o Lula ganhar, e se o Bolsonaro ganhar, e se alguém ganhar", enfim, independente do governo que estiver aí na gestão, segue sempre o plano, segue sempre aqui essa estradinha que a gente construiu, não foge dela, que aí o que aconteceu comigo foi 5 anos, né, então assim, você pode ver muitas vezes em torno de 4, 5 anos sua vida já dá um reviravolta, assim, positivo, por conta de você ter começado hoje. Então é isso, eu trouxe aqui a ideia é não ficar muito longa a live, vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Se tiver, gente, pode comentar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram também, que eu deixei uma live aqui rolando. Deixa eu ver. Não tem também. Se não tiver dúvidas, eu vou finalizar aqui e vou finalizar aqui a nossa aula de hoje. E aí todas as quintas-feiras, né, a ideia é trazer aqui um conteúdo que vai gerar valor para vocês, para que vocês possam despertar, né, um quanto antes para construir a segurança financeira, não só sua, mas da sua família também, tá. Tudo bem, pessoal? Então, como não tem mais perguntas, vou finalizar aqui a gravação. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima quinta. Até mais.